Tá me Boa ouvindo? noite, como é que vão? Tudo bem? Boa noite. Então, é nosso prazer e satisfação, né, que a Pai de Barra Mansa recebe hoje o professor, né, e advogado Marcelo Vale aí com a gente para brilhantar a nossa semana, né, Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, que tem como tema essa semana protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. E aí a gente, com muito prazer, recebe o professor para falar do tema diversidade e inclusão no mercado de trabalho, tema secretário no mundo corporativo geração Z. Né? Seja muito bem-vindo, né? E estamos agora todos ouvindo o que o senhor tem a nos dizer. Bom, vamos lá. Preliminarmente, gostaria de agradecer pela oportunidade, Cláudia, tá? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradecer à PAI de Barra Mansa, agradecer a todos que estão nos assistindo. E eu passarei com poucas palavras, situações jurídicas e de direito que nós temos a respeito desse tema. Esse tema, ele é bem interessante, ele não é tão explorado dentro da academia, né, do direito, mas faz parte do meu estudo de desenvolvimento, que eu tenho, minha linha de pesquisa. Então, eu falarei aqui algumas tendências que nós podemos concluir, e, ao mesmo tempo, vou provocar a todos aqui que estão nos assistindo a fazer perguntas, a participar. Acredito que será uma noite interessante, essa uma hora que nós estaremos juntos aqui. Né? Preliminarmente, também eu gostaria de me apresentar, né? Algumas pessoas já me conhecem. Meu nome é Marcelo Valio, eu sou advogado desde 2000, sou docente também desde 2000. Eu tenho especialização em Direito Constitucional e em Direito Administrativo, são duas especializações lato sensu. Tenho mestrado em Direito do Trabalho, né? Tenho meu primeiro doutorado em Filosofia do Direito, meu segundo doutorado em Direitos Humanos. Eu tenho pós-doutorado também em Direito nos Humanos também. E agora, graças a Deus, eu ingressei em mais um pós-doutorado, né? Agora na Universidade de Salamanca. Eu fui de propósito para essa universidade, porque lá é que se tem um dos maiores instrumentos internacionais que falam a respeito da inclusão, que é o Tratado de Salamanca, e eu teria a oportunidade de pesquisá-lo e explorá-lo da melhor maneira possível, trazendo para o Brasil aquilo que é de mais importante para que a gente possa desenvolver, junto ao território nacional, a devida e real inclusão. Bom, como eu estou com a palavra, Marcia, posso Cláudia, posso já iniciar aqui a minha fala? Acho que sim. Pode começar, Tá, professor. tá, perfeito. Bom, se nós estamos aqui dentro de um tema de diversidade e inclusão no mercado de trabalho, eu preciso apresentar a todos que nós estamos num momento de transição, até pela pandemia que nós estamos passando, até pelo estado de calamidade que está decretado em território nacional. Então, a inclusão no mercado de trabalho, eu espero que com essa situação que nós estamos passando, ela seja vista de uma maneira mais adequada, até porque, quando a gente fala em inclusão no mercado de trabalho, o trabalho agora ele está sendo feito de uma maior maneira, de forma remota, e essa forma remota, ela pode ajudar na inclusão. Nós temos que visualizar com esse viés. Diante desse nosso tema, eu separei algumas matérias a discutir, e uma delas, eu acredito que seja uma matéria de pouco conhecimento, até dos juristas, até dos professores de direito, porque ela é muito nova. Quando a gente fala de real inclusão no mercado de trabalho, quando a gente fala em inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, das pessoas que estão inseridas no termo conceito diversidade, a gente tem que observar
que por trás de tudo isso existe, tá, uma chamada função social na inclusão. Vejam, quando nós falamos da função social, é uma coisa, é um princípio que deve ser adotado agora, não só em contratos, não só em propriedades, mas também na inclusão. De onde vem esse meu raciocínio? Por que eu estou levantando isso? Porque será uma responsabilidade muito maior às empresas, às corporações, no tocante à inclusão dessa diversidade, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós tivemos alguns artigos alterados do Código Civil quanto à matéria de capacidade, que foi, faz 5 anos, com a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esse estatuto, né, ele fez com que houvesse uma modificação na capacidade das pessoas com deficiência e nos trouxe aqui algumas modificações quanto à característica da chamada curatela e, principalmente, da aplicação prática da chamada tomada de decisão apoiada. Com a Lei Brasileira de Inclusão, nós começamos a analisar, se eu falo do meu grupo de linha de pesquisa, analisar um aspecto que é a chamada função social. A função social, ela se originou quando a gente estuda propriedade, porque a propriedade ela tem que ter uma função social, pode ficar paralisada, ela tem que produzir para a sociedade. Então, por isso que quando a gente estuda em direito tributário, a possibilidade da prefeitura ela determinar que se a propriedade não estiver com a sua destinação correta, social, o IPTU, ele pode ser progressivo, ele vai aumentando no tempo até o momento que você coloca aquela sua propriedade de uma forma adequada para a prática da função social da região, para que aquela região se desenvolva. E essa função social da propriedade já é um pouquinho mais antiga, essa denominação, e aí nós começamos a trazer esse princípio para os contratos privados, para os contratos entre normalmente as pessoas de direito privado. Né? E surge aí, nesse caso, a situação de contrato. O contrato, ele faz entre as partes um liame, nesse liame traz para essas partes direitos e obrigações. Nós ficamos sempre com essa lição na mente, né? Só que não é só isso, o contrato ele também tem, muitas das vezes, uma função social a ser preservada. Eu posso aqui dar como exemplo o contrato assinado com um plano de saúde. O contrato é assinado por 2 pessoas, né? Uma pessoa física, pode ser também uma pessoa jurídica, na sua grande maioria, e do outro lado, o plano de saúde, né? Que é uma pessoa jurídica, ou aí pode ser através de um intermediário. Né? Mas, vejam, acima de tudo, acima das regras que ali se encontram com as partes que assinaram o contrato, acima de tudo existe ali uma função social. Qual é? Né? Trazer àqueles que ali se encontram a melhor prestação de serviço de saúde adequada. Então, é uma função trazer a isso. Nada mais é do que uma satisfação através de um contrato individual, mas que tenha reflexos para a sociedade, para que essa sociedade ela se sinta abraçada por aquela pessoa jurídica que está prestando serviço. Veja como que eu estou caminhando. Né? Eu saí da propriedade, da função social da propriedade, cheguei na função social, né, aqui dos contratos, e nós temos ainda a chamada função social da empresa. Isso pouquíssimo explorado pelos profissionais do direito. Essa função social da empresa nada mais é do que uma harmonização dos interesses individuais do empresário com relação a essa diversidade, com relação às pessoas com deficiência. Então, o empresário aqui, ele não pode tão somente agora ficar vinculado a visar só lucro. Ele também tem uma função social nesse caso. Essa é uma linha de pesquisa que eu me dedico já há muitos e muitos anos, desde 2004. E é uma linha interessante, porque faz com que haja uma chamada responsabilidade social da empresa.
a empresa, ela, além de trazer um ambiente adequado àqueles que trabalham e àqueles que tomam o serviço dela ou os produtos que consomem, ela tem a característica de também ter responsabilidade coletiva perante a sociedade. Então, a empresa hoje ela não pode olhar só para si. Ela não pode olhar como olhava, né, no passado, visando tão somente um lucro. Ela tem que ter um respeito coletivo hoje. E essa função social da empresa, ela está prevista na lei das sociedades anônimas. Bom, então nós falamos nesses três funções para chegarmos aonde? Chegarmos na chamada função social na inclusão no mercado de trabalho e a função social na inclusão em sala de aula. Bom, quando nós falamos aqui, né, inclusão no mercado de trabalho, obviamente que nós temos uma legislação que trata a respeito das cotas mínimas para aquelas pessoas com deficiência, mas, né, aqui a empresa tem que ter um olhar muito maior. Ela não pode olhar somente que ali se encontra preenchendo uma regra, uma obrigação decorrente da lei. Ela tem que olhar que ali se encontra nada mais do que uma nova inserção no mercado de trabalho de uma pessoa, tá? E dentro da sala de aula, a responsabilidade da escola também tem que ser maior. Aí nós falamos a chamada função social escolar, função social da inclusão escolar. Então, fiquem com essa lembrança, por favor, que não é somente um contrato que ali se encontra hoje. Por trás de uma propriedade, tá? Por trás de um contrato, por trás de uma empresa, nós temos um princípio muito maior, que é o princípio da função social, da responsabilidade social da propriedade, responsabilidade social da empresa, responsabilidade social dos contratos, responsabilidade social da inclusão no mercado de trabalho e a responsabilidade social na inclusão escolar. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente para que eu possa adentrar um pouquinho sobre esse nosso tema, né, central de hoje. Quando nós falamos em diversidade e inclusão, né, eu tenho que adentrar aqui num ponto interessante que a gente começa até a olhar para os nossos filhos e observar que nós estamos diante de uma geração muito diferente, né? E essa geração, ela tem uma denominação diferenciada, que é chamada geração Z, ou também conhecida como millennials. Né? Essas pessoas estão chegando no mercado de trabalho, elas já estão, muitas delas nas empresas, já estão ocupando cargos de liderança e estão muito conectadas. São jovens que são altamente engajados, eles são preocupados na sustentabilidade, são inovadores, eles são criativos, eles são ágeis, né? Eles estão muito conectados e isso faz com que eles necessitem de respostas rápidas. Eu vejo isso em casa, né, com as crianças, e ao mesmo tempo eu vejo isso com os meus alunos. Eu estou falando alguma coisa na aula, logo em seguida eu já tenho uma resposta em segundos, né? Parece que a curiosidade ela é muito maior, ele dá um Google e já vai direto para a resposta, né? E aí o professor ele fica numa situação, né, até interessante. Mas são altamente engajados, e aqui eu gostaria de falar também que essa geração Z é uma geração muito mais aberta à diversidade, né? E esses são os novos perfis que estão se iniciando, que estão sendo moldados nessas grandes organizações. Aquela visão tradicional que nós tínhamos dos profissionais, ela está sendo modificada. Os posicionamentos e visões de mundo estão sendo modificados, tá? Todavia, essa é uma tendência, só que nas pesquisas atuais, nós observamos que encontramos pouca diversidade nas empresas, tá? Isso é muito claro. Eu gostaria que
quem estivesse aqui me ouvindo, fizesse o seguinte exercício, né? Tire 10 segundos e olhe ao seu redor, né? Quando você estiver no seu bairro, quando você estiver num restaurante, nas lojas, obviamente agora, né, está um pouquinho complexo em razão da pandemia, mas façam esse exercício e olhem. Olhem o número de pessoas que nós temos, pessoas com deficiência, tá? Pessoas com opções sexuais diferenciadas, pessoas negras, pessoas velhas, gordas, pessoas de outros estados, de outras regiões, pessoas com deficiência aparente, não aparente. Por que eu faço isso? Porque é muito normal agora nós identificarmos isso no nosso mundo externo. Mas façam agora esse exercício e dos mesmos 10 segundos dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Será que essas pessoas, elas se encontram dentro, né, dessas corporações? Será que existe efetivamente, né, uma inclusão adequada? Tá? Bom, eu poderia aqui dizer, né, através dos estudos que eu tenho de responsabilidade social da empresa e responsabilidade social quanto à inclusão, que a maioria das pessoas que compõem o ambiente corporativo, ela é formada, isso é de dados específicos, dados reais, tá? Ela é formada por jovens, homens, brancos e heterossexuais, sendo que são pouquíssimas as pessoas com deficiência que ali são vistas. Tá? Então, nós estamos engatinhando no desenvolvimento dessa inclusão da diversidade e da inclusão, tá, das pessoas com deficiência. Eu falo, quando pessoas com deficiência, eu falo de todas. Tá? Nós temos alguns aqui, eu vou até abrir um documento que é importante dizer que quando a gente fala em inclusão, diversidade, a gente tem que lembrar também que infelizmente, até hoje mesmo com a igualdade de condições prevista na Constituição Federal, há uma diferenciação entre homens e mulheres dentro das corporações, tá? Não há uma equiparação de salários, não há uma equiparação adequada às responsabilidades. Existe ainda uma diferença muito grande frente a homens e mulheres, tá? E isso, infelizmente, essa informação, perdão, que eu passo a vocês é uma informação real, tá? Esses dados que eu estou levantando aqui, ele é segundo uma agência chamada Agência Observatório da Diversidade e Igualdade, mantida pela International Labour Organization, tá? E pelo Ministério Público e também pela ONU Mulheres. Infelizmente, nós temos essas situações até hoje, tá? Bom, se nós estamos, então, aqui falando dessa mudança, né, de perfil daquelas pessoas que estão dentro do mundo corporativo, eu acho que essas pessoas que serão as modificadoras do perfil dessas pessoas que integram essas corporações. Graças a Deus, essas pessoas, né, em breve terão um número de cargos de liderança maiores, essa geração Z ou de millennials, e aí vão estar efetivamente muito mais ligadas ao trabalho e muito mais desligadas à discriminação que nós temos até hoje. Essa é a minha maior esperança. Essas pessoas, elas acabam olhando para o mercado de trabalho e repudiam qualquer tipo de exclusão, tá? Elas já têm uma certa consciência, né, e o impacto de como deve ser tratado o indivíduo. Eles já nasceram numa sociedade um pouquinho mais adequada e mais informada de que o ser humano ele deve ser tratado de forma igual, né? E muitos já têm, né, decorado o princípio da igualdade constitucional, que é tratar iguais igualmente
e os desiguais na medida das suas desigualdades. Vejamos aqui, eu gostaria de, quando eu falo diversidade, eu não sei se todos que estão me ouvindo têm a noção exata do que é, né, o conceito de diversidade. Eu tenho um conceito aqui que é importante, de uma associação internacional também, para que vocês tenham ideia de como é amplo esse conceito de diversidade, como é amplo a necessidade da inclusão da diversidade e da inclusão das pessoas com deficiência. Tá? O conceito de diversidade, segundo a Association to Advanced Collegiate School Business, tá? Ela fala, aspas, por gentileza, interesse, inclusão, aceitação e respeito. Olha como que inicia, né? Significa reconhecer e se envolver com as diferenças individuais. Estas podem ser as dimensões gênero, raça, etnia, orientação sexual, status econômico, idade, habilidades físicas, crenças religiosas, crenças políticas ou outras ideologias. Os valores de diversidade e inclusão promovem a exploração dessas diferenças em um ambiente seguro e solidário, onde os membros da comunidade vão além da tolerância para buscar e celebrar as dimensões ricas da diversidade e as contribuições que essas diferenças fazem para a educação empresarial, inovadora, comprometida e impactante. É muito interessante esse conceito, porque ele é amplo e mostra uma inclusão, né, geral, e, ao final, ele fala para a educação empresarial inovadora, comprometida e impactante. Eu gostaria aqui de não só a educação empresarial, mas eu poderia aqui falar também eu pode até ser meio pleonasmo que eu falaria aqui, mas a educação escolar, a educação universitária, a educação universitária inovadora, comprometida e impactante. Tá? Vejam que isso é uma via que não tem mais volta, não há como a gente retornar. E os valores, né, das empresas, a missão da empresa, a visão da empresa, da corporação, os valores das empresas, elas devem agora incluir essa inclusão efetiva. Elas devem levar em consideração isso como uma obrigação, como uma responsabilidade social da sua empresa. Tá? Ela tem que afastar, nesse caso, preconceitos, estereótipos. Tá? Ela tem que levar em consideração muito mais o técnico eficiente, muito mais um foco e energia em produzir um resultado muito maior. Tá? Vários estudos aqui, eu vou bater na tecla novamente aqui, vários estudos aqui que eu tenho em mãos e depois eu posso disponibilizar a todos, revelam que as instituições, tá, quando praticam a inclusão de forma efetiva, com empenho institucional, tá, elas têm saldos positivos. Elas têm saldos positivos economicamente e socialmente, tá? Porque ela também atrai para si melhores talentos, tá? Há chamados ganhos de inovação e criatividade, ao aumento do engajamento das equipes. Também, nas pesquisas que eu levantei, que eu participo, observa-se que há uma melhoria no clima organizacional, o prazer em trabalhar, tá? E, diante de tudo isso, obviamente, que nós teremos um retorno positivo em termos do quê? De imagem e reputação da corporação, tá? Então, essas pessoas, né, que são compostas da geração Z ou dos millennials, elas, com certeza, essas pessoas, elas mudarão o fluxo empresarial mundial. E eu espero que o Brasil ele também siga essa mesma linha, né, com essas pessoas tendo uma visão muito mais ampla, muito mais de igualdade, muito mais de justiça, tá? E quem aqui ouviu, né, sobre millennials, eu posso dizer que quem são esses jovens, né, que até pouco tempo eram crianças, tá?
são jovens da década de 90, né, de 2000, né, que nasceram já com a internet ao seu alcance, ou seja, né, elas têm acesso à internet, tá, constante, têm acesso a informações, têm efetivamente a extensão do seu braço, que é o celular, né, que produzem os seus próprios conteúdos, né, que têm urgência de ser atendido, que tem uma visão de mundo muito maior, que é aquele visão de mundo sem fronteiras, né, que nós falamos, e eu bato na tecla nas minhas aulas, e que também, obviamente, elas visam não sacrificar tanto, mas, aí nesse caso, ter muito mais prazer em trabalhar, né, e fazer com que aqueles que trabalhem para eles também tenham prazer ao trabalho. Né? Então, são pessoas que tem como característica desenvolver, né? E não restringir, né? E não discriminar. É bem interessante isso. Né? Então, isso que eu gostaria de falar rapidamente, porque eu acho que as questões são muito importantes para nós, mas nós estamos diante de uma mutação e que as empresas elas têm que se adequar. Eu tenho empresas, né, atuando como advogado, tenho várias empresas clientes, e eu sempre falo que é um mundo que eles devem se adequar constantemente. Eles devem se adequar através da missão empresarial, dos seus valores, deve treinar o seu time para que estejam engajados e também estejam conscientemente preparados para atender essa demanda que está adentrando nas corporações. Acima de tudo, tá? Acima de tudo. Então, essa era um pouquinho do que eu gostaria de apresentar a todos, um pouquinho do que é, né, esse desenvolvimento novo. E para também aqui informar, como nós estamos ainda falando de inclusão, tá? Existe uma lei novíssima, tá? Que ela trouxe aqui uma proteção ao contrato de trabalho das pessoas com deficiência, que aqui fica a lei 14.020 de 2020, faz pouquíssimo tempo, que ela faz com que haja a proibição de dispensa sem justa causa da pessoa com deficiência durante o período de calamidade pública, ou seja, até 31/12 de 2020. Ou seja, isso aqui já é um reflexo de respeito à inclusão, tá? A inclusão empresarial. É um mínimo de respeito. Tá? Nós já tínhamos a lei previdenciária, né, que se falava, olha, que não é possível a dispensa, mas lá se encontrava, desde que houvesse a inclusão de um outro, haveria possibilidade da dispensa. Aqui, observem que há uma proibição específica. Dispensa sem justa causa do empregado, pessoa com deficiência, está vedada até 31/12 de 2020. Reflexo da calamidade pública, da pandemia, que fez com que houvesse uma proteção à inclusão empresarial. Ok? Fico à disposição de todos para nós conversarmos a respeito e das perguntas que temos aqui à disposição. Por favor, Cláudia, obrigado. A Cláudia me disse aqui passar a net dela. Deixa eu verificar aqui como que eu poderei. Minha net caiu. Você precisa me adicionar. Passe o mouse na minha janela, mas a janela dela não está aparecendo aqui. Deixa eu verificar o que houve, se eu tenho condição de ajudá-la. Aqui, vamos ver se eu consigo inseri-la aqui. Vamos ver. Coisas da atualidade, né? Sobrecarrega todo o sistema. Vamos ver se ela nos responde, se ela consegue retornar. Vamos lá. Nós temos já 35 minutos de live.
tentarei aqui colocá-la, mas eu acho que fica aqui uma lição muito importante, tá? De que a inclusão ela é muito maior do que nós imaginamos. A inclusão ela não fica tão somente, né, agora pautada só no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não fica pautada só na real, né, na Lei Brasileira de Inclusão, ela não fica pautada só no Tratado Internacional de Nova York, ela não fica pautada só no Tratado Internacional de Salamanca, que será meu objeto de estudo em breve, de estudo aprofundado nesse meu próximo pós-doutorado, tá? Nós estamos, então, diante de um princípio muito maior, acima, que, além de ter a necessidade da inclusão, ter a obrigação dessa inclusão corporativa e dessa inclusão escolar, é indispensável aí que se cumpra também uma responsabilidade social dentro da inclusão, né? Não podemos olhar mais a inclusão só como uma obrigação contratual, só como uma obrigação legal, mas ela tem impactos muito maiores agora.